nome de Jesus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 28. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler apenas o versículo 28. Romanos, capítulo 8, é um capítulo extraordinário. Todo cristão deve meditar muito nesse capítulo. Nós, no início dessa igreja, fizemos meditações sequenciais nesse capítulo por vários meses, estudando versículo por versículo. Foi uma experiência muito boa, há muitos anos atrás. Mas hoje quero ler apenas Romanos 8, 28, onde está escrito assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou outras versões diz segundo o seu decreto. Vou ler outra vez. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto. Algumas versões mais antigas dizem assim: e sabemos que Deus faz com que todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto. Irmãos, este versículo, ele fala muito ao meu coração. Não sei se fala com você, mas é um versículo que, se você começar a meditar nele, você vai ver que Deus, ele tem a capacidade de fazer com que todas as coisas acabem concorrendo para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Ele, para o bem daqueles que obedecem a Ele, para o bem daqueles que praticam a sua palavra, para o bem daqueles que são chamados para o seu reino. Você é um dos eleitos do Senhor? É? Então levanta bem alto a sua mão e agradeça a Deus. Se você já é salvo, você é uma dessas pessoas que foi chamada segundo o seu decreto. E segundo o seu decreto, Deus te chamou antes da fundação do mundo. Ele te elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. A Bíblia nos diz isso. Hoje pela manhã e ontem o pastor Matias falou sobre o poder do sangue, o significado do sangue de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. São mistérios para nós, mas nós fomos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E a palavra de Deus diz que Deus faz com que todas as coisas. Entretanto, eu gostaria de dizer para você que esta expressão, todas as coisas, exclui, por exemplo, os nossos pecados. Os nossos pecados e também as nossas negligências. Excluindo essas duas coisas, os nossos pecados e as nossas negligências, Deus vai usar todas as outras coisas ruins, eventualmente que nos ocorram, Ele vai transformar, fazer com que venha para o nosso bem. Por que os nossos pecados não concorrem para o bem daqueles que amam a Deus? Porque o versículo 13 desse mesmo capítulo 8 diz: porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Isto é, se viverdes pecando segundo a carne, viver segundo a carne é viver pecando. Haveis de morrer. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, Deus faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem, né, conforme esse versículo nos está dizendo. A nossa meditação hoje vai ser sobre o tema: Deus controla as circunstâncias adversas. Irmãos, a verdade é que esse versículo nos fala claramente que Deus trabalha
nas circunstâncias que nos são adversas, que nos são contrárias, para fazer com que essas circunstâncias que nos são aparentemente adversas ou inicialmente adversas acabem concorrendo para o nosso bem. E nós podemos ver isso em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Eu vou meditar rapidamente em 5 exemplos bíblicos, e um no Gênesis e outro no Apocalipse e os outros no meio. Para a gente então ficar bem claro para nós que Deus, Ele trabalha nas circunstâncias, desde a sua revelação, desde o livro dos começos até o livro das consumações, desde o alfa até o ômega, desde o princípio até o fim da sua revelação. Deus sempre trabalhou nas circunstâncias que nos cercam para fazer com que estas coisas que aparentemente nos ocorrem venham a redundar em benefícios ou em bênçãos, conforme diz esse versículo, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto. Os irmãos, gostaria que você abrisse então no livro de Gênesis, no capítulo 45. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 45, nós encontramos, a partir do capítulo 37 até o final do livro de Gênesis, capítulo 50, nós encontramos a história de José. A história de José é fascinante. Deus vai trabalhar nas circunstâncias da vida de José para usar José para o bem do seu povo, não só de José e da sua família, mas de todo o povo de Israel. E no capítulo 45, nós temos aquele momento marcante quando José se dá a conhecer a seus irmãos. E nós lemos a partir do versículo 1 até o versículo 8 o seguinte: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Por quê? Porque se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver a humilde súplica de Judá. Judá, sem saber que estava diante de José, ele se ajoelha, ele faz uma humilde súplica, ele pede que Benjamim não seja deixado como servo ou como escravo ali no Egito, mas que ele substitua Benjamim, porque Benjamim é o filho do coração do seu pai. Se ele voltasse sem Benjamim, o seu pai certamente morreria de tristeza e de desgosto. Então ele faz essa humilde súplica, e quando ele está fazendo essa humilde súplica, no capítulo 45 nós lemos: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: Chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá nem lavoura, nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Irmãos, esse é um exemplo maravilhoso de como Deus trabalha nas nossas circunstâncias ou nas circunstâncias que nos são adversas. Se você estudar a vida de José,
Se você ler apenas ali a partir do capítulo 37, você vai ver o que fizeram com José. José tinha tudo para mandar matar os seus irmãos, para acabar com eles, mas veja o coração de José. E Deus conhecia o coração de José. Deus abençoou a vida de José. Tudo que José punha a mão, Deus fazia prosperar, porque Deus tinha um projeto na vida de José, tinha um propósito na vida de José. E tudo aquilo que de ruim, parece que todas as vezes que as coisas começavam a melhorar para o lado de José, acontecia alguma coisa, o diabo vinha, acontecia alguma coisa, e lá vai José de mal a pior. De escravo, ele foi parar lá na prisão, e da prisão Deus o tirou e colocou como governador de todo o Egito. E agora, ele diante dos seus irmãos, ele tem esta revelação de Deus. Ele diz, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Faraó disse a ele, olha, apenas no trono eu serei maior do que tu. Quando eu não estiver no trono, eu estou sujeito às tuas ordens. Mas quando eu estiver no trono, eu serei maior do que tu, José. Você vai governar todo o Egito. Nenhum cão se moverá sem as tuas ordens em toda a terra do Egito. Isso foi ordem de Faraó. Irmãos, aqui nós temos um exemplo glorioso de como Deus controla as circunstâncias que nos são adversas para fazer com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Você está passando por lutas, circunstâncias adversas. Quem aqui que não tem lutas? Eu creio que ninguém tem condições de levantar a mão. Todos nós temos lutas, não é verdade? Deus não fala de eliminar as lutas, irmãos. A Bíblia não diz nesse texto básico que nós estamos usando, né, de Romanos 8, 28, a Bíblia diz que sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem. Ele não elimina a luta, ele não elimina a provação. José passou por todas aquelas provações, desde os 17 anos até os 30 anos, quando ele subiu a ser governador do Egito. José passou por provações terríveis, mas Deus sempre esteve com ele, revertendo cada uma daquelas situações, a ponto de colocá-lo sobre todo o governo do Egito, conforme ele próprio declara aqui, como governador sobre toda a terra do Egito. Então eu gostaria que você, meu amado, que você estivesse isso na sua mente. Que tudo que Deus deixa que nos aconteça, irmãos, é para proveito nosso. Às vezes nós não entendemos no início, às vezes nós pensamos, mas por que essas coisas nos ocorrem? Às vezes nós ficamos pensando por quê, ou perguntando por quê. Alguns perguntam para quê. Talvez a pergunta mais certa seria para quê, e não o porquê. Para que Deus está permitindo isso? Deus deve ter um propósito para isso. Quando Deus me permitiu passar por essa provação, Deus tinha um propósito para isso. E eu estou descobrindo esse propósito. Algumas coisas já me foram reveladas, outras me serão reveladas ainda. Eu quero dizer aos irmãos que quando eu retornar, agora no final do mês de setembro, eu quero entrar no mês de outubro, num período de consagração ao Senhor. Porque eu preciso obter do Senhor algumas diretrizes para a minha vida e para a vida desta igreja. Deus quer fazer grandes obras aqui nessa cidade, vai fazer. Amém, irmãos? Ele está com um projeto, eu sei disso. O meu coração vem apertando de uns tempos para cá, o Senhor vem falando algumas coisas comigo. E eu tenho certeza que o Senhor vai te usar, vai nos usar com poder, vai usar esta igreja com poder, como um referencial, né? Mas para isso, irmãos, há um preço a pagar. Há um preço a pagar que nós vamos mais tarde passar para os irmãos. José, ele esteve na prisão, mas da prisão Deus o levou ao governo. Deus reverteu tudo aquilo que foi feito com ele. Tudo aquilo, Deus reverteu e o colocou numa posição de mando, numa posição de governo, numa posição privilegiada. Amém? Segundo exemplo que a Bíblia nos mostra, está mais ou menos no meio da Bíblia, o livro de Jó, lá
no final do livro de Jó, no capítulo 42, no último capítulo, todos nós conhecemos a experiência de Jó. A experiência de Jó que é relatada principalmente nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. Os 2 primeiros capítulos nos diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E Satanás faz um desafio. E desafia Deus a tocar nas coisas de Jó, na família de Jó. E por último, no capítulo 2, ele toca na saúde de Jó, no corpo de Jó. E em tudo isso, se você ler os 2 primeiros capítulos do livro de Jó, você vai ver que a palavra de Deus diz que em tudo isto Jó não pecou com a sua boca, falando qualquer palavra que pudesse condenar a Deus. Em tudo isso, Jó glorificou a Deus, dizendo, Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Agora olha para o último capítulo, quando Deus vai, então, virar o cativeiro de Jó. Aquela situação que Jó estava vivendo, aquela situação de perdas, aquela situação confusa, né? Jó tinha perdido tudo. A partir do versículo 10 nós lemos, o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa. Condoeram-se dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, isto é, que Deus havia permitido que Satanás enviasse a Jó. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14 mil ovelhas, ele só tinha 7 mil. 6 mil camelos, ele tinha 3 mil. 1.000 juntas de bois, ele tinha 500. E 1.000 jumentas, ele tinha 500. Ou seja, Deus dobrou todo o patrimônio de Jó. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Aqueles 10 filhos que Jó tinha, os 7 filhos e 3 filhas haviam morrido. Satanás havia matado. Deus agora vai restituir a Jó em dobro. Ou seja, Jó, na verdade, teve 14 filhos e 6 filhas ao todo, né? Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, o nome da terceira Queren Rapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Para elas serem tão bonitas, Deus deve ter dado uma esposa muito bonita para Jó, né? Para ser essas 3 moças tão bonitas assim. Então Deus abençoou Jó. E o versículo 16 diz, depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e cheio ou farto de dias. Irmãos, Jó deve ter morrido com 200 e tantos anos de idade. Porque há uma primeira fase e há agora essa segunda fase na vida de Jó. E nessa segunda fase ele viveu 140 anos. Ele vai viver 140 anos. Então nós temos aqui um segundo exemplo da Bíblia, de que Deus pode trabalhar em todas as circunstâncias que nos são adversas, para fazer com que as coisas mudem em nosso favor. Ninguém dava um tostão mais por Jó. Jó estava doente desde o alto da cabeça até a sola dos pés. A Bíblia diz que não havia nada são nele. Ele estava apodrecendo em vida, ele cheirava mal, as pessoas tinham que ficar longe. Ele estava cheirando mal. Satanás havia ferido com uma chaga desde o alto da cabeça até a sola dos pés, com a permissão de Deus. Satanás havia destruído tudo, mas Deus vai reverter tudo isso enquanto Jó orava pelos seus amigos. Vale a pena orar pelos outros. E eu quero levar esta igreja a orar por essa cidade, pela salvação dessa cidade. Nós já estamos orando, mas você comece a orar pela salvação dos seus amigos, dos seus parentes, porque Deus vai revertendo cativeiros na medida em que nós
nos damos ao Senhor e damos àqueles que o Senhor quer salvar também. Irmãos, nós temos então um exemplo claro aqui de que Deus faz com que todas as coisas acabem concorrendo para o bem daqueles que amam a Ele, que obedecem a Ele e que são chamados pelo seu decreto. Um terceiro exemplo de que Deus controla as circunstâncias que nos são adversas, nós encontramos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. É um relato bastante conhecido também, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, quando Davi enfrenta o gigante Golias. Aquele gigante que durante 40 dias havia desafiado os exércitos de Israel, dizendo: dá-me um campeão para que nós dois lutemos, e aquele que vencer vai se tornar senhor de todo o reino. E esse Golias era um homem de uma estatura tremenda, ele tinha cerca de 3 metros de altura, mais ou menos. Você pode imaginar o tamanho desse gigante, a largura deste homem, né? Já que a Bíblia dá essas dimensões, né? Só a sua couraça pesava 75 quilos, só a couraça que ele usava, né? A sua lança pesava 9 quilos, né? A sua espada, então, devia ser enorme também e pesada. Enfim, esse gigante, durante 40 dias, ele desafiou os exércitos de Israel. E aqui no capítulo 17, a partir do versículo 42, nós vamos ler a partir do 41, quando Davi confronta-se com o gigante. Diz assim: o filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Davi era um adolescente ainda, passando da adolescência para a mocidade, era ruivo e era de gentil aspecto. Isso significa que ele não tinha barba ainda, ele tinha umas penujas, né, como nós vemos os adolescentes, aquela mudança de voz, a voz parece que tem hora que fraqueja, etc. Né, aquelas penujas não estão ainda formadas, a barba, ele era de gentil aspecto. Quando o gigante viu aquele adolescente, né, com um cajado de pastor, uma vara de pastor na mão e uma funda, a Bíblia diz, que ele o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Isto é, era aquela vara que o pastor usava, aquele cajado que o pastor usava. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Amém. Irmãos, você sabe quando é que o filisteu perdeu a guerra aqui? O filisteu perdeu a guerra aqui no versículo 43. Olha para o versículo 43. Disse o filisteu a Davi, a batalha perdeu aqui: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Agora presta atenção nessa parte final. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Amaldiçoou a Davi. Davi era descendente de Abraão. E Deus havia dito a Abraão como promessa: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias ou nações da terra.
Irmãos, nós somos a descendência de Abraão, nós que somos da fé. Portanto, nós não devemos ter medo nessas lutas que nós temos que enfrentar. Eu não sei se você tem que matar gigantes todo dia, mas tem gente que tem que matar gigantes todo dia, tem que enfrentar dificuldades, lutas. Mas saiba que o Senhor é contigo. Você é descendente de Abraão, você é herdeiro da promessa. A Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Ele e que são chamados pelo seu decreto. Sobre Davi havia o Espírito Santo. Ele havia sido ungido, o Espírito Santo estava nele. Sobre nós também, irmãos. O filisteu ignorou que maior é aquele que estava em Davi do que aquele que estava com ele. E pelos deuses dele ele amaldiçoou. E aí foi o erro dele. Porque ao amaldiçoar Davi, Deus amaldiçoou automaticamente o filisteu e o filisteu estava derrotado. Antes de começar a luta, ele já estava derrotado. A ponto de Davi simplesmente colocar uma pedra num estilingue, que é uma funda, girar aquilo e soltar aquela pedra. E certamente o anjo do Senhor tomou velocidade naquela pedra, tomou aquela pedra, fez daquela pedra verdadeiro míssil que cravou na testa daquele gigante. Era o único lugar, usava capacete e tudo, o único lugar que poderia acertar. Uma pedra cravou, entrou no crânio dele e ele caiu de boca no chão. Davi tirou a espada da cinta do gigante e cortou-lhe a cabeça. E a partir dali a vitória foi dada. E Deus começou a estabelecer as vitórias na vida de Davi a partir desse fato. Irmãos, aquele fato era para Davi ser derrotado. Se fosse numa bolsa de aposta, como se costuma fazer lá em Londres, 100% das apostas eram no gigante, 0 no Davi. Não é verdade? Numa situação daquela. Porque Deus é tremendo. Então Deus age nas circunstâncias, irmãos. Deus trabalha nas circunstâncias que nos cercam, sendo elas contrárias, para fazer com que elas virem a nosso favor. Aleluias por isso. Eu gostaria que você tivesse isso sempre, durante toda a sua vida cristã, sempre isso em mente. Por mais difícil que a circunstância possa te parecer, meu amado, saiba que Deus está no controle de toda esta situação. Ele está no controle porque você pertence a Ele. José pertencia a Ele. Davi pertencia a Ele. E por isso Deus estava no controle. Jó pertencia a Ele. Por isso Deus estava no controle. As coisas pareciam, vamos dizer assim, negras. Praticamente impossíveis de serem revertidas. Mas Deus reverteu em todas essas situações. Deus reverteu tudo isso, fazendo com que estas coisas ruins viessem a concorrer para o bem destes homens que amavam e obedeciam ao Senhor. Vamos agora para o Novo Testamento. Esses 3 exemplos são do Velho Testamento. Rapidamente, o nosso tempo está acabando. Vamos em 2 Coríntios. O homem que Deus usou para escrever Romanos, que foi o apóstolo Paulo, aliás, quase todo o Novo Testamento, Deus e nos trazer esta revelação de que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Ele também escreveu em 2 Coríntios uma experiência que nos interessa relatar nesta noite, meditar brevemente nesta noite. 2 Coríntios 12, no final, Paulo, o apóstolo, ele vai falar de uma experiência que ele teve e que resultou numa situação muito difícil para ele. O apóstolo Paulo, ele teve uma revelação, ele foi arrebatado, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi arrebatado no início, quando ele se converteu. O apóstolo Paulo teve esse arrebatamento que ele vai se referir aqui. Por que que nós achamos que foi no início da sua conversão? Porque Paulo, ele diz que o evangelho que ele pregava, que ensinava, ele não recebeu de homem algum, mas recebeu do próprio Senhor.
Então, Paulo teve esse arrebatamento, ele foi levado ao terceiro céu, a ele foram ditas coisas inefáveis, não é? Ele esteve no paraíso, ele esteve lá onde o pastor Daniel Exuco esteve. Paulo viu tudo aquilo e muito mais. E por causa dessas excelentes revelações que ele teve, aconteceu alguma coisa com ele que nós vamos ler agora em 2 Coríntios 12, de 7 até o versículo 9. Versículo 7 diz: E para que não me exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Irmãos, por causa dessas excelentes revelações, e Paulo tinha um problema, porque ele tinha um temperamento difícil. Paulo era um homem que facilmente poderia se descontrolar, e por causa da sua tendência à soberbia, Deus, para quebrantar Paulo, ele vai permitir um espinho na carne. Esta palavra no grego é skolops, significa espinho, estaca, ferrão, farpa. Deus permitiu. E a Bíblia diz o que é. Muita gente cogita que é uma doença, que Paulo tinha uma doença nas vistas, doença disso, daquilo. Uns acham que é a sua sogra, etc. Há muitas especulações, mas ele próprio diz o que vem a ser este espinho na carne. Por isso nós não podemos especular aqui. Nós temos que crer exatamente no que o apóstolo escreveu. Era um mensageiro de Satanás, um demônio, que o esbofeteava de vez em quando ele começava a querer ficar muito exaltado por causa das excelentes revelações, aquilo vinha sobre ele e ele tinha que ser quebrantado, né? E por isso, muitas vezes, Deus tem que tratar conosco. Aqui nós podemos tirar uma lição seguinte, irmãos. Às vezes, Deus tem que tratar conosco. Eu estive falando essa semana para um grupo de irmãos que estão vindo para esta igreja, de uma outra, e que em breve nós vamos receber aqui como membros. E eu estava dizendo a eles essa semana ainda, com o pastor Matias, que Deus trata conosco aonde nós precisamos ser tratados. Se você é uma pessoa orgulhosa, Deus vai tratar ali. É ali que vai haver a poda. Se você é uma pessoa indolente, Deus vai tratar ali. Se você é uma pessoa que gasta demais, Deus vai ter que tratar ali. Você é uma pessoa descontrolada, você tem um temperamento descontrolado, Deus vai ter que tratar ali. E se você resistir o tratamento de Deus, você vai resistir à ação do Espírito Santo em você. E para que isso não acontecesse com Paulo, ele mesmo escreve, ele diz: eu esmurro o meu corpo, eu submeto a servidão, para que depois de eu ter pregado a muitos, eu mesmo não venha ficar reprovado. Por isso, Paulo se gloriava na sua fraqueza, porque quando ele era fraco, ele dependia inteiramente de Deus. Sabe, irmãos, muitas das nossas provações vêm sobre nós para nos quebrantar, para que nós passemos a depender mais de Deus. Senão nós começamos a depender muito do nosso intelecto, muito da nossa força, muito do nosso poder, muito da nossa capacidade. E a Bíblia não quer isso. A Bíblia nos ensina, Deus quer que nós sejamos seus filhos. E como seus filhos, nós devemos depender inteiramente do Pai. Amém? Então esse espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás, né, e que o Senhor se recusou a retirar. É interessante que Paulo orou 3 vezes. 3 vezes Paulo insistiu com o Senhor: Senhor, tira isso de mim. Eu vou ficar bonzinho, eu não vou me exaltar mais. Mas o Senhor, que conhecia Paulo, dizia: não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Passado mais um tempo, lá vai Paulo orar novamente: Senhor, por misericórdia, tira esse mensageiro de Satanás, esse espinho na minha carne, esse ferrão.
E Deus dava a mesma resposta. O Senhor dava a mesma resposta. E Paulo então teve que compreender que era necessário para que ele não se ensoberbecesse por causa das excelentes revelações que ele recebera. Irmãos, nós temos aqui a revelação da igreja, a doutrina da igreja, foi toda dada pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Se nós temos esses excelentes ensinos, hoje, essas excelentes revelações, são graças à ação do Espírito Santo, através desse mensageiro de Satanás na carne de Paulo, para quebrantá-lo, deixando-o humilde. A humildade é algo muito precioso para Deus. Quando eu estava no hospital, o Senhor me falou muito sobre isso, sobre o valor da humildade. O Senhor falou muito comigo em Filipenses capítulo 2. Eu nunca toquei nesse assunto com os irmãos, porque eu não tenho ainda uma direção para ministrar. Mas Filipenses capítulo 2, o Senhor falou comigo sobre aquilo que Jesus fez, como ele se esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo. E achado na forma de servo, ele humilhou-se até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Jesus teve que passar por esta descida para depois ser exaltado. Sabe, irmãos, Deus tem um projeto de nos exaltar. A Bíblia diz que nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, se você ler o versículo 29 e 30, você vai ver que aqueles a quem Deus chamou, a estes também glorificou. E lá por último tem a estes também glorificou. Nós vamos ser glorificados, mas não aqui. Aqui nós temos que ser muito quebrantados, para que um dia nós sejamos glorificados juntamente com o Pai, juntamente com o Filho, melhor dizendo. Amém? Então o espinho na carne de Paulo trouxe-lhe uma nova graça. Você quer ter graça de Deus? Quer ter graça? Amém? Sabe que a graça, às vezes, Deus tem que colocar um espinho na tua carne, para te quebrantar. Deus vai ter que limpar aonde tem a sujeira. Sabe, irmão, senão você não vai produzir o fruto do Espírito. Ele precisa podar as varas. Nós somos as varas ligadas à videira. Senão não vai haver fruto. E Deus quer crentes frutíferos. Pastor Matias estava falando hoje pela manhã, estava falando, ministrando na ceia. Ali eu estava lembrando de João 15:16. Jesus disse ali: vós não me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis fruto, fruto do Espírito. E o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, irmãos, nós fomos eleitos pelo Senhor. E às vezes Deus tem que trabalhar por causa do nosso temperamento, por causa da nossa maneira de ser. Deus tem que nos quebrantar e muitas vezes tem que vir um espinho na carne, conforme aconteceu com o apóstolo Paulo. E por último eu disse que nós íamos do Gênesis ao Apocalipse. Vamos lá no Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, a revelação que o apóstolo João recebeu do Senhor no livro do Apocalipse. Irmãos, aqui nós vemos uma situação, você pode dizer, mas pastor, aqui tem uma coisa gloriosa, e é glorioso mesmo, que João viu aqui. Mas antes eu quero chamar a sua atenção aonde João estava. Quando ele recebeu esta excelente revelação, a revelação do Apocalipse, irmãos, João estava numa prisão. João estava exilado numa ilha, a ilha de Patmos. O imperador Domiciano estava promovendo uma perseguição violenta no Império Romano contra os cristãos. E como João era um ancião, um homem já de quase 95 anos, mais ou menos, ele mandou exilar João na ilha de Patmos. E João já, vamos dizer assim, para morrer na ilha de Patmos. Ali sem nenhum recurso. E naquele lugar, João vai ter essa excelente revelação. Na prisão, Deus vai então
revelar a João. Jesus vai se revelar a João. No capítulo 1, a partir do versículo 9, nós lemos assim, até o versículo 18. Eu, João, vosso irmão, e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, isto é, a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Irmãos, para João ter essa revelação estupenda, ele teve que ir parar numa prisão, velho, já no final dos seus dias, quem sabe até doente, não sei, mas num lugar onde não havia nenhum conforto, onde não havia nenhuma condição dele sobreviver. E ali, naquele lugar, Jesus se aparece a ele, não mais aquele Jesus que João conheceu, porque João era um dos discípulos mais íntimos de Jesus, era Pedro, Tiago e João. João era o mais novinho. João, ele é o último dos apóstolos a morrer. Ele vai morrer lá pelo ano 98, mais ou menos. Ele vai morrer lá com 90 e tantos anos. Né? No ano 98, não. Ele vai morrer com 90 e tantos anos. E João, ele conhecia Jesus, ele reclinava-se ao peito de Jesus. Mas esse Jesus que ele vê aqui é um Jesus completamente diferente. Não é nem aquele Jesus que João viu no Monte da Transfiguração junto com Pedro e Tiago. Porque ali também Jesus se transfigurou, suas vestes se tornaram resplandecentes, mas este Jesus aqui é um Jesus glorificado, poderoso, na sua maneira triunfal. Ele aparece, seu rosto brilha como o sol ao meio-dia, seus olhos são como chamas de fogo, como tochas de fogo. Você pode imaginar essa visão? Uma visão terrível, apavorante, mas ao mesmo tempo gloriosa. A sua voz é como a voz de muitas águas. Você já esteve lá nas cataratas do Iguaçu? E já tentou conversar ali perto daquelas cataratas? Para você ver aquele barulho, aquele barulho. Agora imagine Jesus falando com João com aquela voz. Irmãos, Deus vai dar a João aqui a mais estupenda de todas as revelações na Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Não somente ele vê o Senhor glorificado e na sua forma esplendorosa, mas ele é arrebatado até o céu, em espírito, e ali lhe é mostrado tudo o que vai acontecer até a consumação de todas as coisas na face da terra, até a eternidade. A Bíblia não estaria completa sem o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse foi dado a João numa situação de muita dificuldade, de muita provação. Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem
daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Por isso, meu amado, não tenha medo de passar por provações. Sejam elas de que qualidade for. Saiba que o Senhor está contigo. Ele disse, eu não te deixarei e nem te desampararei. Eu estou contigo. Se passares pelo fogo, eu vou estar junto. Se passares pela água, eu vou estar junto. É promessa do Senhor. Sabe, irmãos, eu sei que isso é verdade, porque eu passei por isso que eu falei no início. Eu sei o que é, eu vi muitas coisas, passei por muitas situações que eu nunca toquei e não tenho ainda permissão para falar, nem sei se vou ter. Mas quero dizer para você, meu amado, que vale a pena ter compromisso com o Senhor, ser dele e depender 100% dele em todas as situações. Porque virão. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vai estar conosco e para nos dar a vitória. Ele vai sempre controlar as circunstâncias que nos são adversas, fazendo com que elas se revertam, a fim de que esta palavra, esta promessa, essa escritura de Romanos 8, 28, se cumpra integralmente na nossa vida. A partir de hoje, irmão, tome esse versículo como um versículo daqueles que você vai decorar, aprender e vai deixar que ele se torne uma revelação lá no seu espírito. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Levante as suas mãos para os céus. Agradeça a Deus, porque um dia o Senhor te elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que você fosse chamado para o seu reino. E essa tão grande salvação que nós celebramos hoje pela manhã, celebramos ontem, rememorando o que Jesus fez, nunca deve sair da nossa mente, sabendo que não foi em vão que o Senhor morreu por nós. Ao contrário, nós correspondemos à expectativa do Senhor, recebendo o que Ele conquistou para nós na cruz. Pai, eu quero te agradecer pelos testemunhos que nós examinamos nesta noite, através, Senhor, da vida desses homens, ó Pai, que passaram por essas situações que nós examinamos, ó Pai, a vida de José, a vida de Jó, a vida, Senhor, de Davi, também, Senhor, a experiência de Paulo e de João. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas experiências relatadas na tua palavra, sobre as experiências destes homens, Pai, porque através dessas experiências nós somos edificados nesta noite. Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja agindo nas circunstâncias da vida do teu povo. Ó Deus, sobre cada circunstância, Senhor. Se é circunstância material, se são lutas materiais, abre portas, ó Pai. Porque o Senhor pode fechar portas e abrir portas. E a tua palavra diz que ninguém pode fechar uma porta que o Senhor abre, como também ninguém pode abrir uma porta que o Senhor fecha. Ó Deus, nós queremos te pedir que o Senhor esteja intervindo, ó Deus, na vida do povo desta cidade, Senhor, para a salvação desta população. Ó Deus, para a salvação, Senhor, daqueles que ainda não te conhecem. Está chegando o dia da volta de nosso Senhor e nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja trazendo aqueles que vão herdar a tua salvação. Tu conheces melhor do que ninguém. Toma-os a estes, Pai, e leva-os aos lugares aonde poderão ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Senhor, age nas circunstâncias da vida dos meus irmãos para reverter o opróbrio, Pai. Na medida que eles estiverem orando pela salvação dos seus entes queridos, dos seus amigos, dessa cidade, ó Pai, faz como o Senhor fez com o cativeiro de Jó, Senhor, reverte no momento em que ele orava pelos seus amigos, o Senhor reverteu tudo aquilo, determinou que se parasse tudo aquilo e começou a derramar bênçãos sobre a vida de Jó. Ó Deus, que assim também ocorra com o seu povo nesses últimos dias, Senhor, para que esta igreja e a tua igreja nessa cidade e nessa região possa marchar triunfantemente para ganhar as vidas para o Senhor.
Ó Senhor, Maranata é a nossa oração. Ora vem, Senhor Jesus. Mas até lá prepara o teu povo para a volta, Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. E agora, em nome de Jesus, eu repreendo as enfermidades que estão nos corpos. Você que tem alguma enfermidade agora, começa a tomar posse. Em nome de Jesus Cristo, eu tomo posição agora contra todo e qualquer espírito de enfermidade que esteja agindo na vida dessas pessoas que estão ouvindo aqui através dessas gravações. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esses espíritos de enfermidade e ordeno, pegue aquilo que é teu agora e saia desses corpos agora, em nome de Jesus Cristo. Saia e leve o que é teu e nunca mais volte. Em nome de Jesus nós damos esta ordem. Senhor, que haja cura, que haja, Senhor, restauração, que haja, Senhor, multiplicação na vida do teu povo, e que essa semana seja uma semana muito abençoada. Ó Deus, que este mês seja um mês muito abençoado na vida do teu povo, daqueles que te obedecem, daqueles que te amam. Assim nós abençoamos o teu povo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.